Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta e hoje eu quero trazer para você mais uma dica de como utilizar seguramente as plantas medicinais. Eu trago aí alguns vídeos, falando para você sobre a identificação das plantas, a importância de você fazer a identificação. O último vídeo eu mostrei para você a respeito sobre a guaçatonga, E hoje eu quero mostrar para você o mentrasto, Eu quero falar a respeito, por exemplo, sobre a parte, que a gente tem que utilizar da planta. A gente tem que saber qual parte a gente utiliza de uma planta. Tem plantas medicinais que a gente pode utilizar a planta toda. Por exemplo, se eu for utilizar a beterraba é uma planta medicinal, embora as pessoas não saibam disso ou não dão importância para ela nesse quesito medicinal, ela é uma planta medicinal. A gente utiliza ela toda, a gente utiliza ela, as folhas dela, você pode fazer suco, você pode comer a folha de beterraba. A folha de beterraba é medicinal também, a beterraba é medicinal, abaixa a pressão, melhora a circulação, todo o sistema cardiovascular, é maravilhoso fazer o uso da beterraba. É contra a depressão, maravilhoso, não é? Pois é, a beterraba é medicinal. Eu tenho aqui, na minha frente, olha aqui, não é intencional não, mas já está aqui na minha frente, por exemplo, o pé de erva-botão. A erva-botão, você utiliza ela pode ser utilizada na totalidade, embora seja uma planta que a gente vai dar preferência para fazer o uso da folha dela, mas ela não mostra toxicidade se você utilizar até a flor, não tem problema. Mas tem uma planta que eu vou mostrar para você hoje, que é o mentrasto, ou caatinga de bode, erva de São João, picão roxo, que são nomes populares para ele. O nome científico do mentrasto, Ageratum conizoides. Então essa planta a gente utiliza as folhas. Mas por que a gente utiliza só as folhas do mentrasto? Por que eu não posso utilizar as flores do mentrasto? A não ser que você vai fazer um chá da flor do mentrasto para combater, por exemplo, uma infestação de pulgão na sua horta. Por exemplo, se você tiver uma horta orgânica, você pode utilizar a flor do mentrasto para você, então, combater os pulgões. Ele tem um efeito de ser bactericida, fungicida, de ter efeito de matar piolho, pulgão. Isso é legal fazer o uso da flor do mentrasto, mas e para mim? Eu posso tomar a flor do mentrasto? Jamais! Você não vai administrar o chá, a tintura, que seja, qual que for, que é a preparação que você for fazer com a flor do mentrasto, porque ela possui alcaloides, e esses alcaloides são altamente tóxicos. Então, isso é uma coisa muito interessante da gente observar. Quando você observa a natureza na sua totalidade, deixa eu já pegar um pezinho de mentrasto aqui, do meu lado, que eu ainda não estou mostrando a planta. Quando você utiliza a planta na sua... quando você observa a natureza na sua totalidade, na sua essência, a gente já vai ver muita coisa, que a gente não precisa nem de estudo para saber se realmente a gente faz o uso correto da planta. Por exemplo, as flores do mentrasto, para elas serem polinizadas, nem tanto vem abelha na flor do mentrasto, nem tanto. As abelhas nem gostam assim da flor do mentrasto, mas sim um percevejo, que aqui na minha região a gente chama ele de Maria Fedida, ou bicho de batata, enfim. Esse inseto é o polinizador do mentrasto, do Ageratum conizoides. E o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, de percevejo, quando a gente fala nesse inseto que é venenoso, que é um inseto tóxico, a gente já pressupõe então que tudo aquilo que ele mexe e faz seja tóxico, entendeu? Então assim, as flores do mentrasto possuem alcaloides, chamados de alcaloides pirrolizidínicos, justamente porque é um atrativo para esse polinizador. Em outras palavras, o que acontece? Quando eu tenho uma flor ali, é uma flor cheirosa, muito bem bonita, eu tenho uma flor muito bonita, e por exemplo, geralmente as flores são assim, principalmente em forma de cone.
Elas possuem, por exemplo, as pétalas, né, ali elas têm uma cor diferenciada, por exemplo, vermelho, e no centro dela é amarelo, com miolinho preto, talvez, arroxeado, alguma coisa assim do tipo. O que é aquilo ali? Aquilo ali é como se fosse uma canalização para o polinizador, né, para fazer o polinizador ir até lá no fundo daquela flor, para poder então retirar dali o pólen, o néctar, fazer a fecundação, né, da planta. Então isso é um atrativo. A natureza cria mecanismos para atrair o polinizador, para ela prosperar a espécie, para progredir, para aumentar, para levar a espécie para outro lugar, para a espécie não morrer. Então a natureza, e na sabedoria divina, cria mecanismos, né, para atrair o polinizador. E o que acontece, por exemplo, aqui no mentrasto? O mentrasto, ele tem então esses alcaloides, né, que inclusive está presente na planta toda, mas em concentração grandiosa nas flores do mentrasto, né? E esses alcaloides, né, para o nosso organismo, ele é altamente tóxico, trazendo efeitos aí muito ruim, né, na saúde hepática, por exemplo. Então é hepatotóxico. Esses alcaloides, eles são produzidos, né, principalmente quando a planta está florida, para quê? Para atrair os polinizadores. E quem são os polinizadores do mentrasto? Esses percevejos, tá? Essa chamada de Maria Fedida. Então é o único praticamente polinizador do mentrasto. E isso é um atrativo. Então por que aqueles insetos, eles são bastante fedidos, né? Inclusive quando você vai colher o mentrasto, tome cuidado, porque certamente você vai encontrar ela, né, no mentrasto. Por isso, porque é o atrativo, né? Esses alcaloides são atrativos para esse então polinizador, tá ok? Então só da gente observar que um tipo de polinizador, se ele é bom ou ruim, lógico que todos são bons, mas você está me entendendo aí a questão, né? Por exemplo, se você vê uma abelha, um beija-flor numa flor, a gente pressupõe que aquilo ali não tem toxicidade, embora é lógico que a gente precisa de várias coisas para a gente comprovar se tem ou não, né? Mas, por exemplo, tudo que uma abelha mexe, tudo que ela vai ali retirar, né, o pólen, a gente pressupõe que já seja alguma coisa boa. Agora, você viu alguma planta que um inseto não picou, não comeu, não carregou, né? Um herbívoro não toca naquela planta? Então ele já sabe, de gerações e gerações, já está na genética dele, que aquela planta não é para comer, certo? Então você não vai ver uma vaca, por exemplo, comendo babosa. Não vai ver ela comendo babosa, porque ela sabe que ali tem toxinas, tem aloína, enfim, tem ali toxinas que ela não pode fazer o uso, certo? Por exemplo, tem uma variedade, né, de uma samambaia que nasce nos pastos, principalmente nesses pastos que são de locais assim mais serranos e tal, e mais úmido. Nasce uma samambaia que quando se o gado chegar a comer, isso porque o gado, assim, ele só vai comer essa samambaia se não tiver pasto, se ele vê que não tem pasto. Aí quando está na última, realmente, quando ele não tem capim, realmente, braquiária, um outro tipo de grama para ele comer, ele vai recorrer à samambaia. E quando ele vai comer essa samambaia, ele então se intoxica, traz diversos malefícios para esse gado, né, causa até efeito alucinógeno no gado e intoxica o leite. Para você fazer uma ideia, teve caso desse tipo no Rio Grande do Sul, onde o gado comeu esse tipo de samambaia e pessoas tiveram intoxicação ao fazer o uso do leite. Beber o leite, né? Enfim, beber o leite envenenado por conta dessa samambaia. Então a gente tem que observar a natureza, a gente aprende muito só observando a natureza, nem precisa de estudar realmente a planta, saber sobre artigo científico, a gente só observando a natureza a gente aprende muito. E no caso do mentrasto é assim, a gente observando ele, a gente vê que poucas abelhas pousam no mentrasto,
A sua polinização basicamente é por conta desses percevejos, né? E a gente sabe que esses percevejos não são tão benéficos assim para nós, né? Então, para a gente, eles não são legais, eles são tóxicos, né? A abelha, no máximo, ela vai te dar bom, ali vai soltar o ferrão, né? Mas não é alguma coisa tóxica em si, certo? Mas então, as flores do mentrasto têm essa capacidade, né? Tem uma concentração muito grande de alcaloides, e esses alcaloides são hepatotóxicos, trazem diversos problemas para a nossa saúde. Então, somente utilize a folha do mentrasto. E tem uma outra coisa, né, que eu já falei agora a respeito da flor do mentrasto, sobre essa importância de você não utilizar e também ter um olhar mais aguçado, mais afinado aí, afinado e refinado, né? Você vai vendo a natureza cada vez em mais detalhes e mais detalhes. Bom, e uma outra coisa muito interessante também é você confundir essa planta aqui, o Ageratoconizóides, com a Praxelis, que é uma outra planta muito parecida, e tem vídeos no YouTube mostrando que é o Ageratoconizóides, mas não é. Bom, dê uma olhada, olha como que parece, realmente parece demais, tá? Essa daqui, ó, são as florzinhas, né? As florzinhas aqui da Praxelis, e eu vou fazer uma comparação aqui com um pé de mentrasto. Olha aqui, ó, essa daqui são as florzinhas, essa daqui na minha mão é a flor da Praxelis, e ao meu lado tem a flor do mentrasto. Veja como que são muito parecidas, tá? São muito parecidas mesmo. Só que tem uma diferença, né? A flor é muito parecida, né? É muito parecida. Mas a flor do mentrasto, ela chega a ser um pouquinho branca, tá bom? E, bom, agora no período que ela tá toda florida, a gente confunde mais ainda. Mas quando a planta tá só folha, é bem diferente. Eu vou colocar imagens para você de um pé de mentrasto mais novo, né? Bonito, no período certo da gente fazer a coleta então das folhas do mentrasto. Mas dá uma olhadinha, essa daqui, ó, é uma folha de Praxelis. Dá uma olhadinha como que é essa folha, olha só, ela é uma folha mais pontiaguda, tá? É uma folha mais pontiaguda, mais lanceolata, é uma folha que tem esse repicado então aqui na ponta. A câmera não está focando tanto, mas eu vou colocar imagens melhores para vocês. Então essa daqui é uma folha, né, de Praxelis. Agora dá uma olhada, aqui eu já tenho um mentrasto que tem um pouquinho mais de folha. Então deixa eu fazer uma comparação aqui com uma folha de mentrasto. Aqui, ó, olha aqui, deixa eu colocar uma do lado da outra, ó. Olha aqui, tá vendo, ó, uma folha de mentrasto. Tá? Esse daqui, ó, é mentrasto, e esse na minha mão é Praxelis. Dá para você ver a diferença, tá vendo? A Praxelis, ela é um pouquinho um verde, talvez um pouquinho mais escuro. Ele realmente é assim, tá? É uma folha que tem essas bordinhas aqui, ó, mais repicada do que essa daqui. E essa, embora ela também tenha uma ponta, ela consegue ter uma base muito mais arredondada do que essa. Tá vendo que essa daqui é um pouco mais comprida realmente, uma forma mais de lança, ponta de lança, do que essa daqui não. Essa daqui já tem a borda mais redonda, tá vendo? E não tem tanto repicado. No verso da folha, olha só, a gente tem bastante nervura e ela tem um pouquinho de pelo, tá? No verso dessa folha aqui, da Praxelis, a gente não tem tanta nervura, mas o mais interessante é por ser crespa. O mentrasto, olha só, ao tocar você vai perceber, ela não é uma folha lisa, ela é uma folha crespa, mas ela tem pelinhos, tá? Ao contrário da Praxelis, ela não tem isso, tá? Então você tá vendo aí a diferença. Ó, vou soltar a folha dela, joguei a folha dela fora. Então o foco então agora vai ser só o mentrasto aqui. Gente, essa planta, eu não estou aqui para trazer benefícios, né? Isso daqui é só para a gente fazer identificação mesmo. Mas deixa eu complementar aqui a respeito do uso da planta correto. Então, olha só, você vai utilizar somente folhas
tá? Do mentrasto, porque aqui tem concentrações baixas desses alcaloides. Já quando a planta está florida, né, florida, a concentração de alcaloide vai estar muito mais aqui na flor dele. Por que que isso, né? Eu já falei a respeito sobre polinizador, né? Porque o polinizador é que interessa nesse caso. Então, se a planta está florida, ela vai pôr, aí vai colocar sua energia nas flores, tá? Para atrair o polinizador. Agora, uma coisa também voltada aí, para você ter um olhar mais aguçado da natureza, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente utiliza, por exemplo, uma planta, a gente vai utilizar a raiz da planta, não estou falando do mentrasto, estou falando isso com qualquer outra planta. Imagina a valeriana, a gente utiliza a raiz da valeriana, certo? E o que que acontece? Quando a gente vai utilizar uma planta, a gente vai utilizar a raiz daquela planta, a gente pode até pegar ela em qualquer época do ano, mas, por exemplo, quando a planta está sem folha, por exemplo, a energia toda está na raiz. Quando você precisa da folha da planta, você tem que pegar ela no auge da beleza da planta. Então, por exemplo, se essa planta aqui tivesse uma planta novinha, bem bonita, vistosa, longe de dar flor, é o período certo, porque a gente precisa da folha. Quando a gente já tem uma planta e a gente precisa da flor dela, aí logicamente que você vai esperar a planta florir, certo? Então a gente tem que observar a época que a gente vai utilizar a planta. Se você precisa da folha, pega ela no auge da planta com as folhas bonitas. Às vezes a pessoa fica com dó, vai falar, eu não vou pegar não porque eu tô com dó. Pois é, mas é o período certo. Se você não utiliza a flor daquela planta, não espere ela florir, porque aí a natureza já colocou toda a força na flor. E nesse período aqui, por exemplo, a gente já não tem tanto princípio ativo benéfico para a nossa saúde na folha. Por mais que eu pegue essa folha aqui hoje para mim utilizar, olha só, eu não vou pegar a flor eu sei que não é benéfica. Eu vou lá e pego a folha dela. Beleza, eu estou pegando a folha, não estou pegando a flor. Mas será que essa folha aqui hoje ela tem tantos benefícios assim? Não, não tem. Porque agora a planta está depositando toda a energia nas flores dela para gerar sementes, porque a planta precisa agora de ter sementes para ela prosperar, para ela levar então levar a sua espécie para frente, entendeu? Então, nunca utilize uma planta se ela não tiver mais aí no seu período que você deseja, tá bom? Por exemplo, o rubim, tá aqui, ó, olha aqui, ó, Leonurus sibiricus. O que eu preciso dele? Folha ou flor? A flor serve? Serve. Então eu preciso de pegar ele agora. Então olha aí, ó, a flor do rubim. Pode pegar ele e fazer sua tintura. Vai ajudar contra várias coisas, tá? Precisa da flor do rubim? Beleza, então agora você pode pegar. Mas você precisa da folha do rubim? Então pega ele antes que ele floresça. Porque depois que ele florescer, a energia toda está na flor, tá bom? Bom, meus amigos, essas aí as informações, tá? Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Um abraço, fica com Deus e no próximo vídeo eu vou trazer mais aprofundamento sobre essa questão da coleta das plantas aí, do horário, tá? E falar a respeito sobre essa energia aí que a planta está concentrada, se é na folha, na raiz, na semente, tá bom? Depois a gente aprofunda nesse caso aí, senão o vídeo fica muito longo. Abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Fica aí com essa vista bonita aí, ó. Olha que beleza. Represa de Furnas e todos esses rubins aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.